Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos ao TVC Channel News. Esse aqui é mais um Temas e Reflexões. E o tema de hoje, durante muito tempo, as pessoas sempre me pediam para fazer um vídeo sobre isso. Mas eu sempre tinha outra coisa um pouco mais importante ou mais urgente para falar. E como hoje não tinha nada de tão extraordinário, eu resolvi fazer esse vídeo, que é sobre o ciúme. Tá? Eu vou abordar aqui um aspecto específico do ciúme, porque tem muita coisa para falar, mas eu não quero fazer um vídeo muito longo. Antes de começar, eu quero fazer uma indicação para vocês, né? Uma indicação de um filme, né? Que é o Camelot. É um filme de 1967, com Richard Harris e Vanessa Graham Redgrave. Esse filme ele conta a história, né, do Rei Arthur. Eu acho que é a melhor. Eu considero este filme como um dos 3 melhores que eu já assisti em toda a minha vida. Né? Pode ser assim, ok, não. Mas pra mim realmente é um filme extraordinário. Ele conseguiu. É um tipo daquele filme que você assiste e você vê assim, nunca mais vai ter nada parecido com isso aqui. Pelo menos foi essa a visão que eu tive, né? Eu acho que ele foi até um pouco injustiçado pelo Oscar, porque naquele tempo o Oscar significava alguma coisa. Hoje em dia não significa nada. Mas naquele tempo significava, então ele ganhou só 3 Oscars. Merecia ter ganhado muito mais. Mas enfim, então vai contar a história do Rei Arthur. É um filme musical. Eu sei que tem muita gente que não gosta de musicais, mas eu ainda sugiro que você assista esse aqui, porque o foco dele, apesar de ser originalmente uma peça da Broadway, de Alan J. Lerner, Valerie Chloe, mas ele não o foco dele não é na canção, o foco dele não é na música propriamente dito. O foco dele mesmo é em contar a história. Okay? A música é um elemento que ele utiliza em determinados momentos. Ele não é totalmente cantado, tá? É em determinados momentos para dar aquele aspecto mais assim mágico, vamos dizer assim, à história. Mas é fenomenal esse filme. Então ele vai contar a história do Rei Arthur. Quem assiste aqui o TVC Channel News muito provavelmente tem interesse sobre analisar o comportamento humano, ou entender o comportamento humano. E com esse filme você vai entender um monte de coisas, porque ele traz várias tramas paralelas. Tá? Ele traz várias questões dos relacionamentos interpessoais ao mesmo tempo. Certo? Então é muito, muito bacana. Mas uma das coisas que é mais evidente, é claro, se você conhece, né, a história do Rei Arthur, é a questão da traição. Quando a gente está falando de traição, a gente automaticamente fala sobre ciúme. Por quê? Porque a Guinevere, que é a esposa do Rei Arthur, ela acaba em determinado momento se encantando e tendo um caso mesmo com o Lancelot, que é como se fosse um filho, né? Um filho ou um irmão, né? Enfim, tem toda uma relação muito próxima entre o Lancelot e o Rei Arthur. Então fica um triângulo amoroso muito próximo assim um dos outros. É bem complicado e complexo você ver como é que isso vai se desenvolvendo, principalmente nessa obra que tratou de uma forma tão brilhante essa relação, tá? Chega até um ponto quando o Rei Arthur começa a descobrir que é vivido pelo Richard Harris, que interpretou os primeiros Dumbledore no Harry Potter, né? Morreu, acabou morrendo. Mas tem uma cena no filme quando ele começa a desconfiar do caso entre os dois, que ele diz para um outro, um rei lá que ele acaba, que tem Alzheimer, enfim, que ele acaba pegando ali como virando um amigo dele ali, né? Mas ele fala, eu sou muito velho e muito jovem. Muito velho para não saber que alguns medos podem ser irracionais. E muito jovem para não ser atormentado por eles. Então, isso eu acho que resume basicamente o que eu quero trazer aqui, né, com relação ao ciúme. Primeiro, o ciúme, ele pode ser definido, tem várias definições possíveis para ele, mas ele pode ser definido como o medo de você perder, o medo real ou imaginário de você perder o seu companheiro ou a sua companheira. Aqui a gente está falando do ciúme romântico, tá? Existem ciúmes entre irmãos, existem ciúmes entre colegas, existem ciúmes entre amigos, existem ciúmes entre diferentes grupos e diferentes pessoas num trabalho, né? Entre colegas de trabalho, enfim.
Aqui eu estou falando de ciúme romântico. Então ele é um medo real ou imaginário e que vai causar aquela que a gente chama de mate retention, né? É você querer de alguma forma trazer aquela pessoa para perto de você, ou manter aquela pessoa mais sob vigilância de alguma forma, certo? Então esse tipo de característica, ela é fundamental para você manter um relacionamento. Porque qual é a ideia? Se você está na iminência de perder uma relação do seu companheiro ou da sua companheira, a lógica é que você vai ter que fazer alguma coisa para conseguir ficar melhor do que os seus concorrentes ou do que as suas concorrentes, para manter aquela pessoa do seu lado. Se você tem interesse nisso, senão, né, o rompimento e deu. Não vai haver um ciúme envolvido naquilo ali. Então esse tipo de sentimento, ele é fundamental para manter as relações conjugais, ou as relações permeadas pelo amor. Só que existem alguns limites disso, né? Então, tem um ponto em que o ciúme ele acaba se tornando patológico, né? Tem até um transtorno mental para isso, que faz parte dos quadros psicóticos, que a gente chama de transtorno delirante, e um tipo do transtorno delirante é o transtorno delirante do tipo ciumento. Então é realmente aquela pessoa que chega a um extremo mesmo, e às vezes, muitas vezes ela até sente aquele ciúme de uma forma totalmente sem sentido, vamos dizer assim. A outra pessoa não enviou nenhum tipo de sinal para indicar que ela possa estar sendo traída ou possa estar em risco de ser traída, mas ainda assim essa pessoa tem uma ideia fixa de que isso é uma realidade e passa a apresentar inclusive alguns comportamentos bastante bizarros. Então isso a gente está falando de um transtorno mental, eu quero deixar bem claro, porque é uma coisa bastante séria mesmo e que precisa ser tratada. Essa pessoa precisa de um tratamento, né? Mas no ciúme normal que a gente percebe no cotidiano, né? O aspecto que eu quero abordar aqui diz respeito à diferença de gênero. Ou seja, como que as mulheres sentem o ciúme e por que os homens sentem o ciúme. Primeiro, não é a mesma coisa. O ciúme masculino não é a mesma coisa que o ciúme feminino. Não é desencadeado pelos mesmos fatores. Por exemplo, quem estudou muito isso aí, principalmente na década de 90, foi um psicólogo evolucionista bastante conhecido, talvez um dos principais psicólogos evolucionistas, que é o David Buss, tá? E que foi o cara que também descobriu como é que as diferenças dos critérios de parceiro, os critérios de seleção de parceiro, né, entre as pessoas, entre diferentes culturas, e viu que os homens priorizam determinadas características e as mulheres priorizam outras, que deu origem a toda uma teoria que até hoje é bem sustentada, né? Então ele também estudou o ciúme. E o que ele viu foi o seguinte: as mulheres, elas geralmente tendem a sentir... É claro que elas vão sentir ciúme se o homem manter uma relação sexual com uma outra mulher. É claro que sim. Ninguém gosta de ser traído, né? Mas o ciúme feminino ele vai ser muito mais desencadeado quando a mulher percebe que o homem de alguma forma está destinando o recurso dele de tempo, de dinheiro, de atenção, de uma série de coisas para uma outra mulher. Certo? Então, o ciúme feminino ele é muito mais desencadeado pela traição emocional, vamos dizer assim. Pela percepção de que o companheiro está, de alguma forma, criando uma conexão afetiva com outra mulher diferente da conexão que tem com ela. Ou até mais forte do que a conexão que tem com ela. Então isso vai desencadear um ciúme muito mais forte nas mulheres. Enquanto que para os homens, o ciúme ele é muito mais desencadeado muito mais fortemente desencadeado pela traição sexual propriamente dita. Então, se ele descobre realmente que a mulher está tendo um caso com outro homem, um caso sexual com outro homem, ele vai sentir um ciúme muito maior
do que quando ela descobre que quando ele descobre que ela está criando um vínculo um pouco mais forte afetivamente com o outro. É claro que por saber que um vínculo estreito tem uma grande possibilidade de se desdobrar numa relação sexual, principalmente entre pessoas do sexo oposto, os homens eles também ficam com um pé atrás um pouco maior quando descobrem que a mulher está criando um vínculo afetivo com outro homem. Certo? Então por isso que, em média, a gente está sempre falando em média, né? Os homens são mais ciumentos do que as mulheres. Porque além deles terem um ciúme muito grande com relação à possibilidade, a mera possibilidade de uma relação sexual extraconjugal, eles ainda têm um ciúme muito grande com relação à conexão afetiva que a mulher está tendo com outro homem, porque entende que essa conexão afetiva pode se desdobrar numa relação sexual. Ok? Por que isso acontece? Vamos ver as explicações, né, para isso. Bom, no caso do homem, isso acontece por seguinte, porque investir os seus recursos num filho, tá, que não seja seu, biologicamente falando, é um grande erro, vamos dizer assim. Cuidado para não confundir isso com uma justificativa moral. Eu estou explicando assim, é um grande erro por quê? Porque você está biologicamente despendendo recursos seus para criar uma criança que não carrega os seus genes. Certo? Então você está investindo no crescimento e no desenvolvimento de uma criança que não carrega os seus genes, e isso para a natureza é uma coisa bastante grave. Por isso que desenvolveram nos homens esse mecanismo para identificar qualquer possibilidade de as mulheres terem esse caso extraconjugal, porque nesse caso pode desenvolver e ela pode acabar gerando uma criança que não vai ser dele. Tá? Então por isso que os homens eles acabam tendo essa dificuldade um pouco, esse ciúme um pouco maior com relação a esse caso. Inclusive, tem uma pesquisa recente que mostrou que quando as mulheres estão na fase fértil do ciclo menstrual, que a gente já sabe que elas têm um maior interesse pela variedade de experiências sexuais, os homens acabam sentindo um pouco mais de ciúme daquela companheira. Eles não sabem por quê, mas esse ciúme é um pouco maior quando a companheira está na fase fértil do ciclo menstrual. Ok? E para a mulher o pior medo, vamos dizer assim, seria ela ter uma criança, né, daquele homem, e aquele homem a abandonar. Então, por isso que ela tem um receio, faz parte da natureza feminina, faz parte muito mais forte da natureza feminina, esse receio de quando o companheiro dela está começando a criar vínculo com outra mulher. Porque isso pode significar o risco dela perder ele. E ele vai abandoná-la e pode deixá-la com uma criança sem nenhum tipo de suporte. E a gente sabe que a mulher precisa, hoje em dia até, com toda a tecnologia que a gente tem, né, não é tão arriscado assim uma gravidez. Mas se a gente pensar, né, aos milhares de anos, a gente sabe que a gravidez é um processo bastante arriscado, em que em determinado ponto realmente fica muito difícil para as mulheres fazerem as atividades cotidianas. Ela precisa ter ajuda, precisa ter o suporte de outras pessoas. Entre elas, principalmente do companheiro, que vai ter um interesse muito grande que aquela criança sobreviva até o final, que aquela criança nasça, né? Porque ela representa a continuação dele. Então ele vai ter uma motivação muito grande para ajudar aquela companheira. Só que se ele começa a desenvolver um vínculo com uma outra mulher, tem o risco dele passar para essa outra mulher, abandoná-la e ela ficar sozinha. E enfrentar todo o perigo que é uma gravidez solitária do início até o final. Ok? Então, é claro que, para resumir, né, tanto homens quanto mulheres vão sentir o ciúme, mas o ciúme ele vai ser desencadeado por fatores diferentes e a intensidade também vai ser um pouco diferente. Os homens, em geral, eles tendem a ser mais ciumentos do que as mulheres. Ok? E desencadear esse ciúme mais fortemente, bem mais fortemente, quando se trata do risco real ou imaginário
Tá? Que é um detalhe, porque às vezes realmente a pessoa não fez nada e acaba alimentando na outra esse ciúme, tá? Porque tem um componente imaginário muito forte, até por isso eu trouxe a citação do Rei Arthur ali. Então, esse tipo de ciúme ele vai ser muito mais desencadeado pela relação sexual, pela iminência de uma traição sexual do que pela traição afetiva. Ok? Então, era isso, gente. Claro que esse é um aspecto apenas do ciúme. Eu vou, talvez no futuro, fazer outros vídeos abordando outros aspectos também que eu acho interessantes. Mas é isso, atendendo a pedido de todos vocês, né? Muitas pessoas, na realidade, falar sobre esse tema, acabei falando. Gostaria de saber o que vocês acharam sobre isso. E pedir que vocês assistam, procurem assistir o Camelot. Não vão se arrepender. É realmente um filme extraordinário em vários aspectos. Outra coisa que eu quero deixar avisado, fazer um aviso aqui, né? É que amanhã, às 21 horas, vai acontecer... Às 21 horas ou às 20 horas. Ih, agora eu já esqueci, não tem edição disso aqui. Bom, então assim, amanhã eu vou deixar aqui embaixo, vocês vejam aqui embaixo a descrição. Ali vai ser o informativo correto, ok? Mas assim, vai ser amanhã, dia 4, aqui no meu canal. Eu vou fazer um hangout com o Sérgio, participação do Sérgio Mendes, do canal Questionador, e do Dr. Júlio Cordeiro também, sobre corrupção. Tá? Então estão todos vocês convidados. Eu sei que é numa sexta-feira à noite, eu vou ter que competir com uma série de motivações para sair e tal, né? Mas quem acabar ficando em casa pode assistir aqui, vai ser um programa bastante interessante. A gente vai falar sobre essas questões atuais envolvendo a corrupção, e eu vou trazer alguns dados sobre por que as pessoas são corruptas e o que faz as pessoas serem corruptas em determinados contextos e não em outros contextos. Tá? Então eu acho que vai ser um programa bem bacana. A gente já está organizando isso faz umas 2, 3 semanas, e vai ser amanhã aqui no meu canal. Okay? À noite, ou às 20 horas ou às 21 horas. Eu vou colocar o dado direito aqui embaixo na descrição do vídeo. Okay? Lembrando também que já está à venda o meu primeiro livro de divulgação científica, chama-se Impressionantes, a ciência da primeira impressão, e que a primeira impressão, um dos capítulos dele, justamente diz respeito à beleza e ao relacionamento. E muitas pessoas acabam se guiando por essa primeira impressão, porque é um fator muito forte, e acaba desconsiderando alguns fatores, e acaba criando uma relação afetiva com alguém que pode no futuro se revelar como uma pessoa extremamente ciumenta, e aquele ciúme desproporcional pode ser bastante deletério para o próprio desenvolvimento da relação. Certo? Então é importante a gente saber como que essa primeira impressão acontece, para saber como lidar com ela, principalmente na formação de relacionamentos. Então por isso que o meu primeiro capítulo do livro trata justamente sobre esse tema. Então se você tem interesse sobre isso aí, vale a pena adquirir um exemplar. Eu vou colocar o link para como você pode comprar aqui embaixo na descrição do vídeo, ok? Era isso então, muito obrigado novamente e até o próximo vídeo no TVC Channel News. Valeu!